A Política Nacional de Resíduos Sólidos, apesar de ter mais de 10 anos que ela foi promulgada, a sua ação ainda é restrita. Muitos dos setores que obrigatoriamente teriam que trabalhar a favor de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, começando pelos próprios municípios, na questão do aterro sanitário, né, e não ter mais lixões, isso não acontece. Então nós temos ainda muitos municípios do Brasil que têm essa carência muito grande de você colocar esses resíduos nos locais corretos. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que muito daquilo que nós lançamos fora, lixo, na verdade não é lixo. E numa economia circular, nós poderíamos muito bem atualizar e refazer aquilo que nós jogamos fora. Dentro dessas questões, uma questão que muito chama a atenção são os acordos setoriais que a Política Nacional de Resíduos Sólidos preconiza. Alguns setores avançaram muito, outros setores ainda patinam nessa questão. Para uma conversa com o setor de comércio aqui da cidade de Araraquara, eu recebo aqui nos estúdios da TV Uniária Toninho Delisa, que é o presidente do Sincomércio e que participa no FEComércio estadual das reuniões para se discutir quais os caminhos que o comércio vai ter que tomar para que a gente tenha uma melhora nas condições de diminuição de resíduos e principalmente, né, uma sustentabilidade na nossa cidade. Toninho, agradeço imensamente, né, o seu tempo, porque eu sei que é escasso e que você hoje está brigando demais com aquela questão, né, da nova política trabalhista, né, que está entrando em vigor e que muita gente não sabe nada sobre ela na realidade, tem muito diz-que-diz, mas agradeço de você estar aqui falando um pouco de um tema também que para você é um tema muito caro, que é a sustentabilidade, né? Então, muito obrigado pela sua vinda e eu queria que você começasse falando um pouquinho qual é a visão do comércio nessa questão da política nacional. Bem, obrigado, Adalberto, obrigado pela oportunidade. A gente discutir um assunto tão importante e que a gente vai colher isso lá na frente. Ou seja, eu acho que a gente já está colhendo isso, né? Hoje é muito simples o indivíduo, principalmente agora com a modernidade, com a coisa da informatização das máquinas, né? Ou seja, da inteligência, da máquina inteligente, todo mundo comprando TV, comprando um monte de telefone celular. Onde é que nós vamos jogar isso tudo fora, né? É uma preocupação enorme, em que o comércio também vai ter uma responsabilidade muito grande. E a gente tem acompanhado sim, apesar, como você disse, da reforma trabalhista está sendo a pauta sim. Da reunião, né? Nós estamos tendo muito palpite e muito pouca ação efetiva. É um país que está dividido por conta disso, mas muito mais importante do que a reforma trabalhista, ou tão quanto, é essa necessidade da conscientização ambiental, principalmente num país jovem como o nosso, e que tem tantos recursos naturais, né? Então, nós da FEComércio, eu posso dizer pela FEComércio, nós somos uma sucursal aqui, e eu também sou membro da Câmara Brasileira de Gêneros Alimentícios em Brasília, na Confederação Nacional do Comércio, representando justamente o pequeno supermercado. Como que a gente vai poder trabalhar isso, sendo que alguns, como você bem disse, acordos setoriais já estão firmados e isso não está chegando na ponta da cadeia, né? Nós temos dois, que eu posso dizer, bem até que adiantados, devido ao atraso geral de um programa que só não sai do papel, não se tem vontade política para se fazer, mas que estão bem adiantados, que é no setor do comércio, é o de pneus e baterias que já estão bem adiantados. O de óleo de cozinha, existe também uma política bem adiantada, que alguns supermercados já fazem essa coleta seletiva e com ganho para o consumidor. E agora entrou pilhas e baterias e nós acabamos de fechar semana passada, participamos da assinatura oficial dos eletrônicos. Então, esse ainda é no segundo momento, nós vamos ter que organizar a nossa cadeia efetiva para fazer esse recolhimento. O que falta, na minha ótica, são os PEVs, né? São o local adequado onde o consumidor vai descartar esse produto.
e que na verdade não é a loja. Não é a As loja. pessoas falam assim, eu vou deixar a lâmpada na loja, eu vou deixar minha pilha na loja, mas não é isso o significado. O PEV, na realidade, a loja, nada mais é que a parte que nos cabe, que o comércio tem, é ceder o espaço para que a gente possa receber esse tipo de resíduo, né? Perfeito. Mas agora nós temos que ter o espaço adequado, né? Fazendo um parênteses aqui, eu tive na Alemanha no ano passado, qualquer pequeno supermercado, um supermercado de pequeno porte, como nós temos aqui, de 5 ou 6 checkouts, né? Existe uma máquina onde o indivíduo vai descartar o seu PET ou a sua latinha. A latinha, né, no Brasil, ela é bem remunerada, então funciona bem. Mas o PET vai lá, o indivíduo retira um cupom e ele tem um desconto pago pela própria empresa que faz o PET, né? Quer dizer, o consumidor tem uma consciência ecológica muito melhor do que a nossa. Então isso também ajuda muito. Não basta só você ter o espaço na loja ou no ponto de venda ao consumidor, se o consumidor também não faz a sua parte. A China encontrou, vamos dizer, um meio termo sobre isso, né? Ela criou nos metrôs de todas as cidades chinesas uma máquina que quando você leva o PET, você ganha um ticket para andar de metrô. Isso mesmo. Então, o governo descobriu que era mais barato fazer isso, pagar uma passagem pelo PET ali, do que ter que depois ir lá no Rio, depois lá na margem, retirar todo esse PET e transformar. Então, às vezes, o econômico parece muito forte, mas como você disse, na Alemanha, em outros países também é assim, há um ganho social e também um ganho econômico. Sem dúvida nenhuma. Quer ver, a nossa cidade, a gente está falando da nossa realidade, nós temos as ferramentas para fazer isso. Temos a coleta seletiva, que é um dos pré-requisitos que as cidades são obrigadas a ter para poder fazer parte desse elo, desses acordos setoriais, mas é que ainda não funcionam bem. Temos aqui lacunas enormes com lâmpadas, temos aqui lacunas enormes ainda com eletroeletrônicos. Fizemos algumas tentativas caseiras e que deram um bom resultado. Deram bons resultados econômicos para entidades aqui importantes, onde nós fizemos recolhimento de material eletroeletrônico. Houve um treinamento para os elementos dessa entidade desmontarem isso e arranjaram um parceiro que compra essas peças, porque é o que você falou no princípio, né? O lixo hoje é dinheiro. Opa! E muito dinheiro e dinheiro bom. Então tem que saber fazer. Então eu acho que nesse contexto todo, se cada um fizer o seu pedaço, a indústria principalmente ajudando a colocar e a viabilizar esses pontos de entrega voluntária, né, que é o tal do PEV. O comércio cedendo o seu espaço para que isso possa ocorrer. E o consumidor, nessa cadeia, entregando aquilo que ele acabou de consumir de maneira consciente e regular. Eu acho que aí todo mundo vai ganhar. Então, nós precisamos de muito investimento em educação, principalmente, porque é difícil você sair por aí e a gente está cansado de ver sofá, de ver tubo de televisão velha, pneus velhos jogados à margem de rios ou de estradas, porque o indivíduo acha que está resolvendo um problema, ele está transferindo ele de lugar, né? É isso que está acontecendo. E além de tudo, de transferir, isso pode gerar consequências na saúde dele, né? Porque você acaba trazendo vetores de doenças e ele acaba sendo mais prejudicado. Sem dúvida, é o que você falou, né? Aquela economia burra. Né? O indivíduo fala, não vamos gastar dinheiro agora com uma máquina para destruir as lâmpadas de mercúrio ou similares, mas nós vamos gastar muito mais, o governo vai gastar muito mais na saúde pública tratando de pessoas que tiveram mal por conta dessa história, né? Por conta de rios assoreados, por conta de dengue, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho com as chuvas que já estão começando agora. Então, é isso que falta um pouquinho mais de educação ambiental, um pouquinho melhor equacionar esse problema, que é um problema muito grave. Em termos de FEComércio, né, que representa todo o estado de São Paulo, e você acompanha as reuniões, vai participar, é ativo nisso, como que você vê de São Paulo para o interior essa questão, pelo FEComércio? É difícil falar do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele puxa a economia e puxa essas coisas de uma maneira soberana no país todo. O número, as estatísticas que a gente vê na CNC, que eu vi a semana passada, dos PEVs instalados, obviamente São Paulo é o que mais se desponta.
não é? Porque os investimentos são feitos aqui. Mas isso tinha que ser feito em larga escala, né? Nos menores municípios desse país, poderia ter essa consciência, porque ia ajudar de maneira sobremaneira. A FEComércio, através do nós temos um departamento de sustentabilidade, que é chefiada pelo professor Goldenberg, que é um professor da USP, um idealizador, que criou um prêmio de sustentabilidade, sim, a nível do Brasil, da quais nós participamos, concorremos aí há 2 anos atrás, e que tem dado excelentes resultados e tem atingido quase que todo o Brasil. Mas eu acho, a minha modesta opinião, que a indústria investe pouco no seu quinhão, naquilo que ela deveria fazer, certo, que é na implantação desses PEVs, porque a indústria é a grande responsável também, principalmente na área das embalagens, porque hoje nada se transporta sem embalagem, e a conscientização também do empresário, e que ele tem um papel fundamental, o empresário do comércio, nesse elo de ceder esse espaço, mas o espaço tem que ser adequado, e principalmente o consumidor que, ao descartar uma lâmpada, uma bateria de celular, uma pequena pilha de rádio, ou qualquer coisa que seja, um colchão, né? Se a gente for começar a falar em coisas grandes aqui, nós vamos chegar em geladeira, televisão de tubo aí, que agora, com as de LCD, que estão na moda, eu vejo os consumidores andando na rua com a TV nas costas, eu fico imaginando onde ele vai jogar aquela TV que está na casa dele velha e antiga, né? Então, ele tem que ter essa consciência e perguntar ao lojista, escuta, eu estou comprando um colchão, o que eu vou fazer com o meu velho? Sim. Então isso vai começar a provocar uma situação muito interessante, onde o lojista vai começar a se ver obrigado a tomar a iniciativa, porque senão ele vai perder a venda. Então é uma coisa que eu acho que no Brasil é muito comum, as coisas funcionam quando se mexe no bolso, né? É aquela história da multa de trânsito, que não funciona bem, mas fica caro, então o indivíduo tira o pé perto do radar. Agora criaram um radar, e o radar mede a distância e a velocidade média. O brasileiro é hedonista, ele vai arrumando um jeitinho para tudo. Mas vai chegar um momento em que ele vai ter que tomar uma decisão efetiva, porque afinal de contas o planeta clama, né? A gente está vendo isso aí a toda hora. Eu acho que aí esse elo vai andar melhor. Então a FEComércio tem trabalhado fortemente nisso. Posso aqui convidar todos aqui de Araraquara, os lojistas e a população em geral. O FEComércio aqui na Rua 5 é um posto de recebimento de pilhas e baterias de celular. Nós temos lá o local correto para se jogar, e a logística reversa vai ser feita por empresas especializadas. Essa a parte agora dos eletroeletrônicos, nós vamos trabalhar fortemente nisso, já fizemos campanhas anteriores, mas vamos fazer isso agora de uma maneira mais eficaz e tentar fazer campanha de educação para que a gente possa descartar isso de maneira correta. A Alemanha é um país que estabeleceu um conceito de consumo consciente, em que as pessoas elas evitam embalagens, principalmente. O próprio supermercado tem um local que, quando você compra uma pasta de dente, para que levar a embalagem da pasta de dente? Então eu jogo lá, e daí a empresa vai dar uma destinação correta, né? O óleo, ao invés de eu ter uma embalagem, eu ponho numa máquina, eu encho lá 1 litro. Tudo isso é para reduzir essa questão de resíduo que não tem destinação. Sim. Por que a Alemanha já pensa nisso há muito tempo? Porque, na verdade, era um país pequeno, com dificuldades imensas de locais para jogar isso fora. Então, ela teve que encontrar um meio termo. Igual o Japão, né, Toninho? O Japão é outro país também que, pela condição de localização de ilhas, também tem problemas. Olha, a sua pergunta faz a gente filosofar um pouquinho, né? Eu fiquei encantado com a Alemanha, não só por isso, mas, por exemplo, eu vi condomínios lá que estavam há mais de 6 meses sem pagar a conta de energia elétrica, porque estavam usando energia eólica, porque depois do acidente do Japão lá, eles simplesmente sentaram, olha, não, vamos abolir a energia nuclear. E eles tomam as decisões com uma facilidade muito grande. Mas por que eles chegaram lá e a gente não consegue? Eu acho o seguinte, né, eu vi aquilo de perto e estudando, eu sempre gostei muito de ver a história da Alemanha, apesar de muitas aberrações que ocorreram na história, mas ela foi reconstruída por mais de uma vez. E como?
Então, toda vez que a humanidade sofre, a humanidade pena muito com a história, a gente tem uma evolução muito grande. Então, é assim que eu vejo a Alemanha. Então, e outro aspecto, na Alemanha hoje ela produz energia solar que as empresas acabam comprando porque a casa produz mais do que consome. Simples assim, a sacolinha lá é vendida. Se você quiser levar alguma coisa na sacolinha, você paga ela separado. Que é justamente para inibir o consumo desnecessário da embalagem. Há necessidade, na verdade, de uma conscientização. Sim. Mas como você disse num certo momento, o Brasil ainda é um país muito jovem. É. Não passou ainda por alguns problemas É. que a Europa já passou. Né? Hoje os Estados Unidos, com o presidente atual, é uma outra questão muito séria. Está amadurecendo em certos aspectos. Isso, e vai sofrer para poder amadurecer. É lógico que a gente não quer a tragédia que ocorreu lá aqui, mas essa conscientização se faz necessária porque nós somos o berço, né, o pulmão do mundo. Se a gente não tomar conta dele, vai ficar difícil. Vamos fazer um futurismo para poder encerrar. Como que você vê até 2020, 2010, essa questão? Melhor solucionada ou ainda engatinhando? Eu acho que a minha esperança é que nós tenhamos melhores caminhos, um caminho mais asfaltado, um caminho mais fácil de seguir. Né? Mas na realidade ainda nós teremos uma estrada toda esburacada e que vai ser difícil chegar lá. Chegaremos lá, mas vai ser bem difícil se não houver uma reforma estrutural na educação, principalmente, né? E a gente rever certos valores. E para isso precisa ter vontade política e precisa ter vontade de investimento em educação, senão não vai. Toninho, você poderia repetir aonde fica o Sim Comércio para as pessoas saberem, para poder trazer, né, muito adolescente que estuda aqui na região, Sim. Ele vai ter um local para poder jogar as pilhas, trazer de casa, porque normalmente em casa você tem um local imenso de pilhas guardadas. Poderia repetir telefone, alguma coisa? A nossa vasilha lá, o nosso recipiente para receber isso, todos estão lá. Fica aqui na Rua Voluntários da Pátria, esquina da Avenida São Paulo, onde é o SPC. Né? O Sim Comércio fica localizado ali. Ali na entrada nós temos o recipiente lá próprio, pode descartar ali a quantidade que for de baterias, de pilha de celular, vão ser muito bem recebidas, então, e direcionadas de uma maneira correta. Então, faça isso, ajude a gente a preservar o planeta e ajude a gente a criar essa cultura da reciclagem. Toninho, muito obrigado. Se fosse possível, a gente ficaria batendo um papo aí muito tempo, mas a gente vai ter uma oportunidade nova aí no começo do ano para falar um pouquinho mais dessas questões de sustentabilidade e a ligação com o comércio. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, é um prazer estar aqui e falar de coisa boa é sempre muito importante, é prazeroso. Obrigado. Ok. Ouvimos no programa de hoje Toninho Delisa, presidente do Sim Comércio de Araraquara, trazendo algumas informações e novidades quanto à sustentabilidade e o comércio da cidade.